Inequações trigonométricas. Olha só, nós fizemos agora há pouco um exercício no ciclo, né? No ciclo trigonométrico. No intervalo de 0 a 2π, em que região do ciclo trigonométrico o cosseno é menor que raiz de 3 sobre 2? Olha como fica mais fácil se você fizer o gráfico do cosseno, né? O gráfico do cosseno é a boquinha sorrindo, né? Olha lá. Começa no 1, desce para o 0, depois para o -1, depois sobe, vai lá para o 0 de novo, vai lá para o 1 novamente, tá? Onde que é o raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2, gente, é 0,87, mais ou menos, né? 0,87. Então está um pouquinho abaixo do 1 ali. Então você chama isso daqui de raiz de 3 sobre 2. Tá? Lembre-se que aqui é o π sobre 6, aqui é o 11π sobre 6. E olha para o gráfico. Olha para o gráfico como ficou mais fácil. Tudo que tiver no gráfico abaixo disso é que satisfaz a inequação. Então o x está entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Fora desse intervalo, o cosseno de x é maior do que a raiz de 3 sobre 2. Percebeu? Sabendo o gráfico, para resolver inequação fica mais fácil. Vamos fazer um exercício. Esse daqui, gente, peguei exercício dos melhores vestibulares aí, né? Os mais concorridos. Sejam x e y números reais positivos, tais que x mais y é π sobre 2. X mais y, então, é 90 graus, lembra disso, né? Sabendo que seno, abre parênteses, y menos x, lembra, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, é igual a 1/3. Qual o valor da tangente ao quadrado de y menos a tangente ao quadrado de x? Imagina se você ver isso aqui e não tivesse assistido a aula de trigonometria, né? Ninguém faria um exercício desse, ia procurar uma alternativa qualquer lá e ia chutar. Certo? Então vamos por partes. Ele diz aí que x mais y é π sobre 2, 90 graus. Que informação a gente sabe? Que o seno de um é igual ao cosseno do outro, lembra? Seno de x igual ao cosseno de y, e o seno de y é igual ao cosseno de x. Quando a soma é 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Agora vamos cantar, ou recitar Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Como é menos, a gente põe o menos lá. Seno Y, cosseno X, seno X, cosseno Y. Pôs o menos, 1/3. Ô, gente, agora vamos substituir. A gente sabe que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então ficaria seno ao quadrado de y, né? O cosseno de x é igual o seno de y. Ficaria seno ao quadrado de y menos cosseno ao quadrado de y igual a 1/3. Colocando aqui a relação fundamental da trigonometria, né, que é o teorema de Pitágoras para a trigonometria, seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Se você somar essas duas equações, o que vai acontecer com o cosseno ao quadrado? Hein? Ele vai sumir, né? Desse lado aqui fica 2 seno ao quadrado de y, e do outro lado fica 4/3. Bom, se 2 seno ao quadrado é 4/3, 1 seno é 2/3. Descobriu o seno ao quadrado? Faz a relação fundamental para descobrir o cosseno ao quadrado. Então, substituindo ali na relação fundamental, onde está seno ao quadrado, coloca 2/3. Mais cosseno ao quadrado igual a 1. Você vai chegar à conclusão que o cosseno ao quadrado é 1/3. Então, seno ao quadrado, 2/3. Cosseno ao quadrado, 1/3. O que é tangente ao quadrado? É o seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado. Então, tangente ao quadrado de y. A gente sabe que é o seno ao quadrado de y dividido pelo cosseno ao quadrado de y. O seno ao quadrado de y é 2/3. O cosseno ao quadrado de y é 1/3. Lembre-se que para x, o seno de um é igual ao cosseno do outro, né? Então vai ficar, em vez de 2/3 dividido por 1/3, vai ficar 1/3 dividido por 2/3. Aí divide fração, né? Dividindo fração. Naquele curso, A Forma Divertida de Aprender Matemática, tem uma lição lá sobre divisão de fração.
certo? Aqui vai ficar 2 menos meio. E 2 menos meio, quanto que é? 1,5, né? É 3 sobre 2. E chegou na resposta. Viu? Não é tão difícil. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é bom treinar, né? Então pega um exercício desse, treina, desliga o vídeo, tenta fazer sozinho, assiste o vídeo novamente, beleza? Mais um exercício. O número real x, com x entre 0 e π, né? A gente pronuncia assim, x entre 0 e π, satisfaz a equação log na base 3 de 1 menos cosseno x mais log na base 3 de 1 mais cosseno x igual a menos 2. Então, quanto vale o cosseno de 2x mais o seno de x? Imagina, você vê isso daí e fala, nossa, eu nunca estudei isso na vida, não sei fazer. Tá. No curso de logaritmo, eu vou te mostrar que log, quando você tem soma de dois logs com a mesma base, você pode fazer isso aqui, certo? Você junta o que está dentro do logaritmo lá e multiplica. Tá? Então, soma de logaritmos de mesma base, você pode jogar dentro de um logaritmo só, multiplicando. Tá? Tem um outro curso que eu te mostro aí, os produtos notáveis, né, que 1 menos alguma coisa multiplicado por 1 mais alguma coisa, é sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ficaria assim. Né? Quadrado do primeiro, 1. Quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de x. E a base do logaritmo? No curso de logaritmo você vai ver que você pode jogar a base para o outro lado, vira a base do expoente menos 2. Né? Você empurra o menos 2 para cima. Opa, gente. 1 menos cosseno ao quadrado, pela relação fundamental da trigonometria, é o próprio seno ao quadrado. E se o seno ao quadrado, do outro lado, 3 elevado a menos 2, a gente já viu isso na forma divertida de aprender matemática, 3 elevado a menos 2 é 1/9. Então, o seno de x seria a raiz de 1/9. Que pode ser? Mais ou menos a raiz de 1/9. Que pode ser mais ou menos 1/3. Poderia ser mais 1/3 ou menos 1/3. Tá? Onde que o seno é positivo? Não é no primeiro e no segundo quadrante? Entre 0 e π? Como o texto falou que está entre 0 e π, então nós vamos usar o seno igual a 1/3. Tá? Percebeu? Propriedade de logaritmos, propriedade de produtos notáveis, né? Trigonometria, tudo numa questão só. Né? Os vestibulares são assim, eles misturam várias partes da matemática aí. E já tem vestibular aí misturando outras matérias, né? Que falam que as questões interdisciplinares. Muito bem. Se o seno de x é 1/3, né? Qual seria o cosseno de 2x mais o seno de x? Lembre-se que o cosseno o arco duplo, né? O cosseno de 2x, eu posso escrever assim, 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Né? Volta a lição aí, você vai ver que cosseno de 2x eu posso escrever que é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Mais seno de x, agora substitui. Vai ficar 1 menos 2 vezes 2 vezes o seno de x ao quadrado. O seno de x ao quadrado é 1/9, fica menos 2/9. E o seno de x é 1/3. Né? No outro curso, a forma divertida, a gente ensinou a somar a fração. Né? Mínimo múltiplo comum é 9. O 1 vira 9. O outro 1 vira 3. E aí ficaria isso aqui. Ó. Cosseno de 2x mais o seno de x igual a 10/9. Certo? Repito. Tenta refazer esse exercício sozinho, depois vem, assiste novamente e vê se você acertou. Outro exercício. O ângulo θ, formado por dois planos, alfa e beta, é tal que a tangente de θ é raiz de 5 sobre 5. O ponto P pertence a alfa e a distância de P a beta vale 1. Então, qual é a distância de P à reta intersecção de alfa e beta? Vamos tentar desenhar os planos aqui. Plano alfa, plano beta, né, formando um ângulo. O ângulo é o ângulo θ, está aqui. Vamos tentar desenhar o pontinho P que pertence ao plano alfa. Aqui o pontinho P. Agora, o que é a distância de um ponto até um plano? É uma reta que forma 90 graus com o plano. Está ali.
Essa é a distância que ele diz que vale 1 ali. E ele pede essa distância aqui, ó. Qual é a distância do ponto P até a reta de intersecção? Intersecção é onde cruza os dois planos. Ele está pedindo esse x aí. Vamos ampliar? Está aqui, ó, o θ, o 1, o x, o ângulo reto, o y está aqui, né? E ele quer o x. Gente, o x é a hipotenusa desse triângulo, é ou não é? O cateto oposto vale 1. Né? Então, tangente, ele deu lá. Tangente, o que que é? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, fica 1 sobre y. 1 sobre y igual a raiz de 5 sobre 5. Achando o valor do y, você chega no y igual a 5 sobre a raiz de 5. É só multiplicar em cruz aí, isolar o y. Usando a relação fundamental, né, em que x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais o 1 ao quadrado, ficaria isso aqui. O y ao quadrado, 5 sobre a raiz de 5. Quando você eleva ao quadrado, dá 5. 5 mais 1, 6. Então, x ao quadrado, 6. Portanto, o x é a raiz de 6. Viu? Pouquinha conta, né? Era só entender o texto que ele coloca. Eles podiam ter desenhado um triângulo, né, e pedido, qual é o valor do x? Não, colocou num texto em que envolve plano, distância de ponto a plano, distância de ponto até reta de intersecção. Mas é isso aí. Mais um, vamos lá. Para se calcular a altura de uma torre, utilizou-se o seguinte procedimento ilustrado na figura. Um aparelho de altura desprezível foi colocado no solo, a uma certa distância da torre, e emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi de alfa igual a π sobre 3 radianos. Né? Π sobre 3. Π sobre 3 é os 60 graus. A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção à torre e o ângulo obtido foi beta radianos, com tangente de beta igual a 3 sobre a raiz de 3. Qual é a altura da torre em metros? Tá? Vamos interpretar. Aqui está os 4 metros. É da posição 1 até a posição 2. Aqui é o x da questão, que é a altura da torre. E aqui é um y que a gente vai precisar usar aí para fazer os cálculos. Né? Aqui, ele diz que a tangente do alfa, que está ali à esquerda, é a tangente de π sobre 3, e a gente sabe que tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Então vai ficar x sobre 4 mais y, igual a tangente de 60 graus, e a tangente de 60 graus, lembra? A tangente é diferente, veja que legal, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3, tangente de 60 graus, raiz de 3, certo? Agora vamos fazer a tangente de beta. A tangente de beta é só x dividido por y. Né? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Diz do texto que é 3 raiz de 3. Então aqui isolando o y seria x dividido por 3 raiz de 3. Substituindo esse valor na equação anterior, ficaria assim, né? Em vez de x sobre 4 mais y, seria x sobre 4 mais x sobre 3 raiz de 3. Tudo isso dá raiz de 3. Passa o denominador para o outro lado multiplicando. Vai fazer a distributiva. 4 vezes raiz de 3. 4 raiz de 3. X sobre 3 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Vai cortar essa raiz de 3. Vai ficar isso aqui. Ó. De um lado x, do outro lado 4 raiz de 3 mais x sobre 3. Joga esse x sobre 3 do outro lado, ele vai ficar negativo. 1x menos 1/3 do x dá 2/3 do x. Então, 2/3 do x igual a 4 raiz de 3. Finalmente, isolando o x, você vai ver que vai dar 6 raiz de 3. Né? Passo 3 multiplicando dá 12, passo 2 dividindo dá 6. Mais um. Na figura abaixo, a reta S passa pelo ponto P e pelo centro da circunferência de raio R, interceptando-a no ponto Q, entre P e o centro.
Além disso, a reta T passa por P, é tangente à circunferência e forma um ângulo alfa com a reta S. Se PQ é 2R, então quanto vale cosseno de alfa? Tá, então vamos interpretar. Ele diz que essa distância aqui, ó, de P até Q, é 2R. Nós sabemos que essa distância aqui é o raio, né? A distância da circunferência até o centro. E aqui é raio também. E sabemos que esse ângulo aqui da tangente é um ângulo reto. Pronto, formou um triângulo retângulo, em que um cateto é x, o outro cateto é r. E a hipotenusa é r mais 2r, 3r. Como ele está pedindo cosseno, ele quer o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então ele quer o x sobre o 3r aí. Então vamos achar o x. Não, que é o x sobre 3r. Essa é a pergunta do problema. Como é que a gente acha o x? Fazendo o teorema de Pitágoras. X ao quadrado mais r ao quadrado é igual a 3r ao quadrado. Elevando isso ao quadrado, né, fica 9r ao quadrado, tira 1, que vem do outro lado, fica 8r ao quadrado. Tirando a raiz, então x é r raiz de 8. Substituindo aqui, ficaria r raiz de 8 dividido por 3r. Corto r. E o cosseno seria a raiz de 8 sobre 3. Só que raiz de 8 dá para simplificar assim. 2 raiz de 2. Então, o cosseno de alfa seria 2 raiz de 2 sobre 3. Legal, né?